a nossa conversa de hoje. Boa tarde, Rita. Boa tarde a todos que estão aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Quem está aqui como Escola Municipal Valdemar Safiotti? Tem mais gente aqui? Quantas pessoas? Só para eu ter ideia de quantas pessoas a gente tem aqui. Porque os demais eu acho que são individuais. A Maria de Fátima, o Francis, tem aqui um PH, eu não sei, não deve ser escola, né? Aí, se a Rita puder ver aí no chat, se eles estão escrevendo. Enfim, bom, ontem nós tivemos um encontro com o grupo da noite. Hoje a gente faz o mesmo trabalho que nós fizemos ontem, a mesma discussão. As pessoas estão entrando aqui, eu estou vendo agora. FS, PR, eu digo que a minha interlocutora acaba sendo a Rita aqui, né, Rita? Porque eu não vejo ninguém aqui. Eu digo que essa sensação do online, ele dá uma sensação assim de que você está sozinha aqui na tela. Ainda bem que ontem nós tínhamos a colega também, a Patrícia, né? E hoje a Rita aqui para que possa acompanhar o chat e para que a gente também possa se ver um pouquinho aqui. É bom, né, a gente poder se encontrar. Esse tempo que nós ficamos online, eu digo que ele cansou todo mundo, né? Nós estamos um pouco enfadados das formações online, mas que a gente possa fazer desse momento um momento assim que possamos tirar proveito, né? Que a gente possa também aqui abrir o microfone, né? Trazer alguns comentários. Eu acho importante essa questão do diálogo, né? Tudo que a gente não quer na sala de aula é aquela coisa do professor verborrágico, né? Que ele fala, fala, fala e os outros só ouvem, como se a aprendizagem se desse só pela audição, né? E nós sabemos que nesse diálogo, nessa troca, nesse intercâmbio de vozes e de ideias que nós vamos melhorando aqui, né? Eu vou assentando ideias minhas, vou mexendo em outras que estavam quietas, enfim. Bom, hoje nós temos aqui um assunto para tratar. Eu vou retomar algumas coisas que nós falamos no encontro passado e nós vamos jogar um pouquinho de luz aqui na questão da priorização curricular, né? Olhando um pouco para essa parte que faz sentido para nós lá na sala de aula. Então, se a Rita quiser colocar os slides aqui para a gente acompanhando, hoje eu trouxe como nosso momento cultural Manuel de Barros, né? Eu digo que o Manuel de Barros tá na moda, no bom sentido, né? Porque a gente tem ouvido falar bastante dele. E eu trouxe aqui para a nossa leitura, hoje, nossa leitura de leite, nosso momento cultural, um texto dele que é O Apanhador de Desperdícios. Eu acho que para esse momento que a gente tem vivido, é importante poder se deleitar um pouco com a poesia, né, para que a gente possa respirar um pouco para além de tudo isso que nós temos feito. Não está aparecendo aqui, Rita, mas eu tenho os meus aqui. Está aparecendo, professora, espera só um minutinho que eu vou voltar, então, a Lucimara está com a mãozinha levantada. Lucimara, seja bem-vinda, pode falar. Tudo bem, Lucimara? Será que levantou por engano? Às vezes a gente faz isso. Agora sim. Agora temos aí. Que eu só mudar, professor. É só colocar na tela mais cheia para Peraí, pegar que o eu só finalzinho. vou parar, porque eu estou aparecendo na tela. Formato. De vez em quando acontece isso, a gente vai compartilhar. Esse mundo tecnológico, Rita, a gente vai se acostumando com essas coisas. Porque estava certinho quando a gente testou, né? Aí... É bem assim, você faz todos os testes antes e na hora ainda tem alguma coisa, mas normal, não tem problema não. Eu vou fazer a leitura aqui. Agora acho que está aparecendo, né? Deixa eu ver como é que tá, se ele está inteiro ou não. Ele está faltando só uma partezinha, mas não tem problema, porque eu vou lendo do meu aqui, para que a gente possa fazer um acompanhamento mais sem engolir as palavras aí no final. Bom,
Então, lá, bom dia não, né? Boa tarde a todos. A gente tem um encontro aqui que dura aproximadamente 2 horas, né? E eu gosto sempre de começar com um momento cultural. Lembrando por que a gente traz esse momento cultural. Acho que é importante falar que o momento cultural ele tem a ver com o nosso desenvolvimento, né? O desenvolvimento, então, é colocado aí pela neurociência que o nosso desenvolvimento, né? Ele se dá a partir da relação que a gente tem com o outro, da relação com a natureza e com a cultura. Então, por isso que é tão importante que a gente, de fato, tenha esses momentos nos processos formativos. E aqui eu trago o Apanhador de Desperdícios, de Manuel de Barros, e ele diz assim: uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos, como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto, porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Só uso palavra para compor os meus silêncios. Então, está aqui o que eu trago para vocês hoje, Manuel de Barros. Não sei se alguém já conhece ou não. Se quiser abrir o microfone rapidamente aqui, fazer um comentário ou colocar no chat, né? O quão bom é poder partilhar essas palavras de Manuel de Barros, que para esse mundo nosso, um mundo tão conturbado, ele vem como um momento de calmaria para nós, né? E eu gosto muito dessa parte quando ele diz que ele não é da informática, ele é da invencionática, né? E a gente tem hoje, por N motivos, né? O próprio progresso fez isso, do uso exacerbado das telas, né? Do uso inadequado da tecnologia, e aqui eu não estou dizendo que a tecnologia é ruim, muito pelo contrário, né? Graças a todo o processo e progresso tecnológico, nós conseguimos manter aí, durante a pandemia, o contato com os outros, né? Tivemos as aulas remotas, as nossas reuniões, aquilo que a gente achou que não ia fazer nunca, que eram HTPCs online, a gente se acostumou com isso, tanto é que a gente está aqui hoje, né? Eu estou aqui em Itanhaém, litoral sul de São Paulo, vocês aí em Araraquara, e nós estamos aqui num encontro síncrono. No tempo aqui, tratando de um determinado assunto. No caso aqui, nós estamos falando de educação, especificamente aqui, fazendo um trabalho muito voltado para o currículo paulista. Importante que eu retome aqui com vocês que nós estamos em 2022. Poderíamos estar muito mais avançados com relação ao nosso currículo? Poderíamos, mas nós tivemos aí no meio do caminho uma pedra grande, que ainda tem aqui uns vestígios, né? E alguns resquícios de pedra, que foi a pandemia. Então, nós estamos ainda, e eu digo que há um desconforto em geral, nesse país, eu estou falando não só do estado de São Paulo, que eu acompanho mais de perto, mas os outros estados do norte, do sul, do centro-oeste, que eu tenho acompanhado alguns municípios desses estados, e o que a gente percebe é que as dificuldades, os anseios, as dúvidas, elas são muito parecidas, né? Porque apesar de nós estarmos trabalhando com o currículo paulista, o currículo que o Brasil inteiro trabalha teve por referência a Base Nacional Comum Curricular. Então, ele não difere. A diferença que a gente tem de um lugar para o outro é na especificidade do Estado, e quando o município pega o currículo, aqui no caso, nós estamos trabalhando com o currículo paulista, quando o município olha para o currículo paulista e olha para o seu território, ele pode fazer aí a construção de habilidades
estejam alinhadas à especificidade do município. A gente pode fazer isso construindo algumas habilidades para determinados componentes curriculares. Por exemplo, a geografia de Araraquara, ela tem uma especificidade. Então, vale a pena que na geografia componente curricular eu possa escrever uma habilidade retratando aquilo que é relevante da geografia de Araraquara. Então, nós podemos pensar na construção de uma habilidade em diferentes anos, dando profundidade a partir dos verbos que você vai usar na habilidade, para poder trazer aquilo que é específico do território. Ou nós podemos aproveitar aquilo que já está posto no currículo, olhar para a habilidade e pensar nessa habilidade aqui, quando eu vou lá para o modificador, eu consigo trazer o município para dentro dessa habilidade. Eu abro um contexto para falar do município a partir da habilidade que está posta como direito assegurado de aprendizagem e desenvolvimento para cada um desses alunos matriculados nesta série, neste ano. Bom, então vamos para frente. Aí eu vou pedir para a Rita ir me auxiliando aí na passagem. Eu trouxe aqui só para a gente relembrar, eu estou fazendo um apanhado daquilo que nós já discutimos, mas eu acho importante aqui, porque como nós estamos tratando do 6º ao 9º ano, né, na segunda parte da educação básica no ensino fundamental, porque aqui subentende-se que o aluno que chegou ao ensino fundamental, anos finais, é o aluno que está com alfabetização plena, né? Quer dizer, ele lê, ele interpreta, ele sabe as 4 operações matemáticas, então é o aluno que está preparado para que ele mergulhe com profundidade em outros componentes curriculares, né? E aí trabalhamos aí com professores especialistas de história, de geografia, de ciências, língua portuguesa, matemática, e aí vai. Quando a gente olha essa tabelinha que eu coloquei aqui, é para que a gente possa pensar quem são esses alunos que estão conosco hoje, 2022, né? Então, se eu estou com alunos do 6º ano, quanto tempo eles ficaram fora da escola, em quais anos? Então, por exemplo, no 6º ano, o menino que está na escola hoje, neste ano, é aquele que fez o último ano dele presencial inteiro lá em 2019, antes da pandemia. Então, nós tivemos esse aluno que ficou 2 anos em casa praticamente, né? Alguns municípios optaram por voltar em meados do ano passado, mas ainda assim, de maneira flutuante, vinham turmas diferentes, não estava todo mundo junto ainda. Então, o que a gente percebe? Que esse aluno que estava no 3º ano de 2019, ele salta, porque ele passou um período remoto. E isso tem impactado o dia a dia das escolas, porque o fato dessa criança ter ficado de forma remota em casa mexeu na questão da rotina escolar. Vocês devem ter percebido o quanto tem de dificuldade hoje dessa criança nessa adaptação da rotina escolar. E aí tem uma questão que temos um problema com essa criança que tem essa dificuldade e também temos uma questão ligada às famílias. Não sei se é o caso de vocês aí, mas o que eu tenho percebido nos municípios por onde eu tenho passado é que tem uma falta de alunos muito maior do que a gente tinha antes da pandemia. A Rita está balançando a cabeça, Rita, então eu acho que aí também deve estar acontecendo. E assim, o pai, ele mais ou menos assim, na cabeça dele, a criança faltar não tem problema, porque ele ficou 2 anos em casa, não é? A escola mandava atividade, então tem um trabalho nosso, gente, porque dar conta desse currículo que nós temos que dar conta, porque hoje é assegurado como direito de aprendizagem e desenvolvimento dessas crianças, dá trabalho porque nós temos que fazer um ajuste na nossa prática, nós temos que fazer com que esse aluno se torne. Mas também temos um cuidado de fazer com que o pai compreenda a dinâmica desse trabalho na escola. Quer dizer, aluno que não está doente não é para ficar em casa.
né? Se o aluno está saudável, ele precisa estar na escola. Eu vivi uma experiência semana passada e eu fiquei assim chocada. Eu estava num lugar e a menina estava falando assim: mãe, a fulana e a fulana não vão para a escola. Isso era sexta-feira. Aí a mãe responde assim: hoje não, hoje eu vou dar uma folga para elas, que a gente vai fazer umas comprinhas na loja de R$1. Tem umas coisinhas bonitinhas que chegaram e elas não viram ainda. E aí eu fiquei pensando, qual é a importância da escola para essa família? Por que essa criança... Oi, Aline, tudo bem? Ai, que bom ver uma carinha aqui. Então, é pensar sobre essas questões, como é que nós vamos trabalhando todo o processo formativo, que é nossa, né? Hoje ainda temos aí uma resolução dizendo das competências gerais, das competências específicas exigidas do nosso trabalho como professores, mas como é que nós vamos falando para essa população da importância da escola e de estar presente na escola? Não achar que eu faltar 2, 3 dias, não tem problema, ele já faltou tanto e não aconteceu nada. Aconteceu sim. Quem está na escola está sentindo o impacto do que foi esses anos aí sem a presença física deste aluno na escola, porque a gente não deixou de trabalhar, né? Nós trabalhamos triplicadamente por conta da pandemia. Não tem ninguém que fala assim, fiquei folgado em casa. Pelo amor de Deus, gente, era uma loucura. Eu atendia vários municípios com formação de professores, tinha dia que a gente tinha pena de ver como o professor estava exaurido, né? Porque tem ali o preparo da aula, né? O dia que ele estava ali de frente para a câmera com aquelas crianças que conseguiam participar e ainda fazendo um momento formativo. Então, a gente sabe tudo isso. Mas o que é importante para a gente aqui, olhando para esse quadro, é pensar onde estou com as minhas crianças e adolescentes hoje, quanto tempo eles ficaram em casa, de onde eles saltaram para esse momento presencial agora. Porque isso diz respeito às visitas que eu tenho que fazer neste currículo nos anos anteriores, para que eu saiba, o meu aluno chegou aqui, mas ele tem defasagem anterior. Não é de recuperação que nós estamos falando de recomposição, daquilo que não deu para ser trabalhado e que a gente vai precisar pensar agora, né? Então, vamos passando para frente aí, por favor. Rita, minha auxiliar de palco hoje é a Rita, olha só. E aqui, só fazendo uma retomada, isso aqui eu trabalhei no encontro passado. Então, eu vou fazer uma retomada para a gente poder ir aí adentrando no que nós vamos trabalhar hoje. No encontro passado, nós trabalhamos um pouco com a composição das habilidades, né? Porque isso nos ajuda a pensar se a habilidade tem lá um verbo, um complemento do verbo modificador, a gente precisa entender que o complemento do verbo é o conhecimento que está assegurado, porque no currículo por competência ninguém deixou de trabalhar conteúdo, mas ele é trabalhado de uma forma diferente, de modo que esse sujeito possa ter esse conhecimento e saber o que eu faço com ele no dia a dia. De alguma forma é sobre isso. Então, quando eu tenho esse trechinho aqui que diz assim: o planejamento de ensino deliberado e focado requer que nós, como professores e autores do currículo, façamos uma mudança importante em nosso pensamento sobre a natureza do nosso trabalho. Guardem essa partezinha aqui, porque quando eu for falar do núcleo pedagógico, vocês vão lembrar dessa pensar muito sobre as aprendizagens específicas almejadas, antes de pensar sobre o que nós, como professores, vamos fazer para oferecer nas atividades de ensino e aprendizagem. Traduzindo em miúdos aqui, nós fizemos uma mudança no currículo. Tínhamos um currículo por conteúdo, temos um currículo por competência. Nós ajudamos a construir esse documento. Agora, essa mudança que foi construída nesse documento exige de cada um de nós uma mudança no nosso fazer pedagógico. Não é? Se eu mudei a forma do currículo, eu mudo a forma de trabalhar. E eu não estou dizendo aqui que a gente descartou o currículo anterior. Muito pelo contrário, ele vem junto. Só que ele tem uma abordagem diferenciada hoje. Né? E aí eu trouxe de novo aqui, só para a gente relembrar, aí Rita pode passar o próximo,
que é aqui, do material que eu mandei para vocês, isso aqui, essa partezinha anterior e essa parte aqui, estão naquele material do planejamento reverso que eu mandei para vocês, que vocês podem utilizar aí. E ele vai dizendo o que é esse planejamento reverso que está proposto lá nesse trecho anterior, né? Eu preciso identificar os resultados desejados. E onde que a gente percebe no currículo que estão os resultados desejados? É que é aquilo que precisa estar assegurado como direito de aprendizagem e desenvolvimento. Lá na habilidade. Então, eu tenho um componente curricular que tem aí várias habilidades que vão me fazer competentes naquele componente curricular. Quando eu identifico lá que cada componente tem um leque de habilidades, cada uma das habilidades é um resultado de aprendizagem que está assegurado para essa criança. Então, eu preciso aprender a ler o currículo, de modo que eu possa entender que essas habilidades, elas são, né, as aprendizagens específicas almejadas que estão postas. E o modo como ela está escrita, que é verbo, complemento do verbo modificador, vão me dizer das estratégias que eu construo para assegurar que aquele conhecimento foi apreendido pelos nossos alunos, porque é direito dele. Então, está dito aqui, ó, primeira coisa, eu preciso identificar o resultado desejado, onde esse aluno tem direito de chegar. Depois, eu preciso determinar evidências aceitáveis. Então, como é que eu provo que o meu aluno conseguiu chegar naquele lugar que está posto lá nas habilidades? Quais são as evidências, quais são os registros, quais são os documentos que eu tenho que comprovam? Porque lá quando eu vou para o conselho de classe, quando fecha o bimestre, e qualquer pergunta que surge, eu preciso falar assim, olha, eu tenho as evidências aqui do que esse aluno conseguiu ao longo desse bimestre olhando para o currículo. Então, eu tenho registros aqui, que são registros dos alunos, que podem ser avaliações, trabalhos, eu tenho registros que podem ser filmagens, eu tenho vários tipos de registros que dizem para mim, esse aluno chegou nesse lugar. Eu tenho resultado de projeto, eu tenho atividades que eu faço em sala de aula, que eles vão me dando pistas que eu cheguei com esse aluno, até eu chegar no planejar experiências de aprendizagem de ensino. Vocês estão entendendo que eu preciso saber onde eu vou chegar, como é que eu vou comprovar que eu vou chegar naquele lugar, e aí eu tenho que pensar no meu plano de ação, no meu plano de trabalho, no meu plano de aula. Né? O que é que eu planejo para dar conta daquilo que está assegurado como direito para essas crianças? Como é que eu planejo essa aula? Quais são os instrumentos que eu vou usar nessa aula? Como é que o aluno participa dessa aula? Quais recursos eu preciso ter? Como é que eu vou fazer uso do tempo para trabalhar nessa aula? Como é que eu divido papéis? Olha, o aluno faz isso, eu faço aquilo para que saia de cena só esse professor que fala. Como eu estou fazendo com vocês agora aqui. Né? Se nós tivéssemos um momento presencial, nós estaríamos de uma forma diferente. Vocês estariam conversando muito mais comigo do que agora aqui. E eu entendo que esse movimento aqui, ele é um movimento que reduz um pouco o modo de interação. Mas eu sei que vocês estão aqui, vocês podem interagir aí no chat, vocês podem abrir o microfone, tem isso para nós aqui. Então, quando eu trago isso para vocês, é pensar assim, o meu plano de aula, ele é responsabilidade de construção minha. Eu tenho que fazer o plano de aula. Mas tem alguém na escola que tem uma responsabilidade com esse plano de aula, que é o meu gestor, que pode ser o coordenador, pode ser o diretor, o vice-diretor, né? Porque segundo o que está proposto na LDB, no artigo 12, né? O gestor vela pelo plano de trabalho de cada docente. Então, nós nunca estamos sozinhos na sala de aula. Por mais que às vezes a gente se sinta, mas eu tenho a responsabilidade comigo de quem está na gestão escolar, de quem está na equipe técnica da secretaria. Eu nunca estou só. A responsabilidade da aprendizagem dos alunos
não é só do professor. Ele tem, segundo o que está posto na LDB, a incumbência de zelar pela aprendizagem dos alunos. É incumbência do professor zelar pela aprendizagem, fazer de tudo para que esse aluno avance, mas tem um velar que é de toda a equipe gestora da escola, que vai me dar um amparo suficiente se eu ainda não compreendi o currículo, se eu estou precisando de materiais, né? Quais os recursos tenho disponível para poder executar essa aula, de modo que eu assegure a aprendizagem e desenvolvimento desses alunos. Então, tem todo um trabalho muito bem entrelaçado. É como se a gente tivesse uma rede entrelaçada de sujeitos que estão ali, todos imbricados e olhando para um mesmo lugar, que é a aprendizagem dos nossos alunos. Todo mundo que está na secretaria, atuando como técnico, supervisor, ele está junto com o pessoal da escola. É só que ele está numa situação de supervisionar os seus estabelecimentos de ensino. Para quê? Para saber se a política pública vigente chegou ou não lá na sala de aula. Porque às vezes ele chega na porta da sala da escola, mas ele não chegou dentro da sala de aula ainda. O nosso movimento é fazer todo um trabalho para que isso que está posto como direito assegurado para os nossos alunos chegue na sala de aula aos nossos alunos. É sobre isso que nós estamos falando. Nós não estamos falando mais em expectativa de aprendizagem, mas falamos em direitos de aprendizagem e desenvolvimento. É o que está posto na base, né? Aprendizagem e desenvolvimento. Eu tenho que assegurar que tudo aquilo que eu promovo na sala de aula como aprendizagem, a partir do meu plano, vai impactar no desenvolvimento desse aluno. Que desenvolvimento eu estou falando aqui? Eu estou falando de desenvolvimento humano, de linguagem, de memória, de atenção, de imaginação. É sobre esse desenvolvimento que eu estou falando, né? Porque a gente lida com seres humanos. Pode passar o próximo, Rita, por favor. E aqui só para a gente lembrar, né, como é que é a estrutura de cada uma dessas habilidades. Não sempre eu tenho um verbo, né, que explicita o processo cognitivo envolvido nessa habilidade, né? Eu tenho um complemento do verbo, que é o conhecimento que eu vou mobilizar nessa habilidade, e eu tenho um modificador do verbo, né? E o que esse modificador faz? Ou ele dá profundidade, ou ele trata do contexto, ou ele pode fazer os dois, trabalhar tanto a questão do contexto e a profundidade nesse conteúdo. É aqui que eu digo que se o município não construiu as suas habilidades olhando para a especificidade, ele vai olhar no modificador da habilidade para ver o que ele pode fazer. Aí tem um exemplo aqui que eu usei com vocês no último encontro. Pode passar para mim, Rita? Que é esse aqui, olha. E eu vou poder pensar aqui que no modificador eu posso assegurar o mundo antigo e posso trazer o contemporâneo olhando para Araraquara, por exemplo. Então, está dizendo aqui que no 6º ano está assegurado para os alunos que eles conseguem diferenciar escravidão, servidão e trabalho livre no mundo antigo. Está assegurado. Quem vai promover uma estratégia para que eu assegure que essa criança vai entender, vai saber diferenciar escravidão, servidão, trabalho livre, sou eu, professor. Então, o que eu vou pegar para que essas crianças possam diferenciar isso? Olha, eu vou pegar uma notícia de jornal, eu vou pegar lá no YouTube um pedacinho de reportagem, ou, enfim, eu vou usar tudo que eu tenho aqui da atualidade, e passou várias coisas ultimamente, aquelas senhoras que foram mantidas como empregadas, sem salário, tudo, foram aí consideradas escravas, né? Tem vários. E eu posso pensar, mas aqui o modificador está falando do mundo antigo, e olha que bacana, porque eu vou poder pegar os exemplos do mundo antigo, mas eu posso pegar e acrescentar aqui no mundo contemporâneo a partir do meu município ou do meu país. Eu posso dar essa contribuição aqui, ampliar o leque. O que é que eu não posso fazer? Deixar que o meu aluno não tenha acesso a esse conhecimento lá do mundo antigo
mas eu posso usar o mundo antigo e ainda agregar aqui o mundo contemporâneo. Isso é possível fazer, mas o que a habilidade faz com que eu pense? Se eu tenho que fazer com que os meus alunos aprendam a diferenciar, a minha estratégia precisa estar ligada a isso, para diferenciar o que eu preciso. Por exemplo, como é que eu vou diferenciar um móvel que é usado numa sala de uma casa e um móvel que geralmente a gente usa na cozinha? Eu preciso ser apresentado a esse tipo de móvel, saber da utilidade dele, saber, olha, eu não vou colocar um fogão na sala. Se eu tenho uma casa que tem compartimentos diferenciados, cozinha, sala, quarto, banheiro. Porque eu posso também pensar assim, mas tem lugares que a casa é um cômodo e que não tem nem sala, nem cozinha, nem quarto. É um cômodo onde a gente faz tudo ali. A gente precisa avaliar isso também. Né? Mas para eu fazer a diferenciação, eu preciso saber que os móveis eles têm utilidades diferentes e quando na construção de uma casa digna, né? Porque às vezes você mora em condições que são insatisfatórias. A gente sabe o que colocar ali, mas para isso eu preciso conhecer. Então, o que eu estou dizendo aqui é que o modo como eu planejo está diretamente ligado a escolha desse verbo e aquilo que tem aqui no complemento do verbo, que é o conhecimento que está assegurado para essa criança na série que ele está. No caso aqui, nós estamos trabalhando com o 6º ano. Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma pergunta? A Rita tem algum comentário? No chat não tem nada, professora, até o momento. E estou, assim, ávida a continuar a nossa discussão. Então, vamos lá. Pode ir para frente, então. Vamos para frente mais um pouquinho. E aí, olha, olhando para isso tudo que a gente vem comentando até agora, o que precisamos promover? Aliás, o que precisamos para promover a aprendizagem dos discentes? Porque aqui, se eu olhar para toda a condição que a gente viveu, e ainda estamos vivendo, o fato só de priorizar aquilo que está no currículo para poder trabalhar agora não é suficiente. Então, como é que a gente olha para a situação que nós estamos agora e pensamos assim, o que nós precisamos para promover a aprendizagem dessas crianças? E aí a gente precisa sempre lembrar quem são as crianças que compõem as escolas públicas. E ainda mais, qual é a quantidade no Brasil de alunos que estão aí na escola pública, porque isso faz uma diferença danada. Essa era uma conversa que eu ainda tinha agora antes do almoço, que é assim, a quem interessa um povo sabido? A quem interessa um povo sabido? Um povo que tem discernimento, que tem criticidade. Por exemplo, hoje, antes do almoço, agora, perto do almoço, estava passando os candidatos ao governo do Estado. Né? E aí, quando você começa a ouvir, se você não tem um pouquinho de conhecimento, você fica encantado com algumas falas. De todos eles, eu não estou aqui falando de nenhum candidato, não, mas eu estou falando que o fato de você ter conhecimento e você ter repertório, é fácil de você distinguir quando ele está blefando ou quando ele está falando, olha, isso aqui realmente ele fez, ou quando ele está supondo que fará. Mas para que eu possa fazer isso, eu preciso ter repertório. E às vezes a gente não entende nem o vocabulário que ele está usando. Dependendo da família, ele é até efusivo, mas o vocabulário dele é tão distante da minha realidade que eu não sei se ele está falando uma coisa boa ou não. Então, quando eu olho para cá, e olhando para a situação que é, vamos priorizar o currículo? Vamos. O governo do estado já fez isso, lá no site da EFAP já está priorizado, por exemplo, o que é para ser trabalhado. Isso é suficiente? O fato de eu priorizar, eu posso pensar assim, ó, vou viajar para o Rio Grande do Sul e eu sei que está frio lá. Eu tenho que priorizar e tenho que entender que para ir para lá eu preciso levar uma roupa de frio. Não dá para eu levar uma roupa de praia como é o lugar que eu moro. Eu posso até priorizar, mas se eu não tenho para levar?
Eu sei que eu vou ter que usar luva, bota, cachecol, gorro, não é? Um casaco mais quente. Olha, eu sei priorizar, mas se eu não tenho para levar, o que é que eu faço? Eu vou sentir frio. Mesmo sabendo priorizar, eu vou sentir frio, porque eu sei priorizar, ou eu não tenho, ou eu não sei usar. Então, o que é que nós precisamos, nós professores, que diante desse currículo novo, ainda estamos num processo de formação, por isso que é importante que a gente esteja aqui envolvido no processo formativo, mas que nós também tenhamos aí um pouco de consideração por nós mesmos. Porque não deu tempo ainda suficiente de você entender tudo isso. Nós estamos num processo. E às vezes a gente fica se martirizando. Ai, meu Deus, e quando eu fico nesse processo de martírio, eu me imobilizo. Eu não vou nem para frente nem para trás. Então, assim, vamos caminhar passo a passo, a cada dia avançando, juntando força um com o outro, para que de fato a gente possa ir para frente. Passa para frente para mim, por favor, Rita. E aí, olha, eu peguei para a gente poder exemplificar isso aqui, porque olhando para o que eu coloquei para vocês ali, que é pensar no que nós precisamos para promover a aprendizagem dos discentes, eu peguei aqui a teoria da ação do Sean e da Cris Argyris, para que a gente possa pensar, por exemplo, numa teoria da ação, né? O que ela faz? Ela é concebida como um enredo, um percurso que torna uma estratégia concreta. Quando eu falo para vocês aqui, usando a teoria da ação, olha, se tenho um currículo à luz da BNCC, se tenho já um site que tem todas as habilidades priorizadas, então asseguro a aprendizagem e desenvolvimento dos alunos. Vocês acham que isso é possível? O fato de nós termos um currículo à luz da BNCC, uma legislação que diz o que eu tenho que trabalhar, um site que me oferece já todas as habilidades que foram aí selecionadas, assegura a aprendizagem e desenvolvimento dos nossos alunos? Que aí é essa questão. Pode passar o próximo, para vocês verem do que eu estou dizendo para vocês, que é a questão do ser e do então. Na nossa vida, nós temos várias teorias da ação. Na nossa vida particular, né? Por exemplo, eu posso dizer assim para vocês: se eu parar de comer pão todos os dias pela manhã, então irei emagrecer. Será? Será que o fato de eu parar de comer o meu pãozinho de manhã, eu vou emagrecer? Porque entre o ser e o então, tem todo um percurso, não é só parar de comer pão de manhã. Se eu quero entrar num processo de emagrecimento, tem um modo que eu preciso primeiro pensar assim, olha, eu vou consultar um nutricionista, vou consultar um médico para fazer uns exames, para ver como é que está o colesterol, para ver se eu não estou anêmica, porque eu andei fazendo umas besteiras aí, deixando de comer um monte de coisa, não é? Eu vou entrar num processo que tem aí algumas pessoas que são profissionais que poderão me ajudar aqui, né? Porque entre o ser e o então, não está dito, por exemplo, se me casar com a pessoa que ama, então serei feliz para sempre. Será? Não é? Olha, se economizar R$1.000 por mês, então irei para a França no final do ano. Será? Para além de economizar, tem todo um modus operandi entre o seu então que a gente precisa assegurar. E às vezes você fica nesse sem então, sem pensar no percurso. E aí eu volto a falar aqui sobre a questão do currículo. Se tem um currículo à luz da BNCC, se tem as habilidades priorizadas, então asseguro a aprendizagem dos meus alunos. Asseguramos? O que é que nós precisamos entre o ser e o então? O que é que eu preciso nesse percurso? Porque o fato de ter um currículo muito bem feito, ter todas as habilidades aí selecionadas, não diz que eu compreendi o modo de trabalhar com esse currículo. Então, entre aí nesse percurso, eu preciso, quais são os processos formativos que eu tenho, que vão me dando suporte para eu mudando o meu modo de pensar o plano de trabalho e o plano de trabalho em ação.
Então, tem um processo formativo, tem uma questão de escolha de bons materiais, de recursos que eu vou utilizar na sala de aula. Então, entre o seu e o então, tem um percurso enorme para que, de fato, o seu então se concretize. O problema é que, às vezes, fica um borrão aqui entre o seu e então, e a gente não consegue entender por que o aluno não está aprendendo. Não é? Quais são as fragilidades que existem no processo formativo que, às vezes, vão ali implicar no processo de aprendizagem dos alunos? O que é que vocês acham de tudo isso que eu estou dizendo para vocês aqui agora? E se ninguém falar, vou falar, Rita, represente os seus colegas, Rita. Como podemos? Todo mundo falando, a gente fica uma confusão na minha cabeça, tem muitas vozes aqui. E no chat também, professora. Estão falando tanto assim, fica até difícil aqui ler. Mas, Rita, você que está aqui e que, de certa forma, representa os seus colegas aqui, isso que eu estou dizendo aqui, faz sentido, Rita? Sim, professora, eu estava pensando bem, o seu exemplo da questão da priorização curricular, achei ótimo para conseguir entender, né, o não bastar, né, o priorizar, porque se a gente não tem para dar, como priorizar algo, né? Se a gente não conseguiu, né, não teve essa aprendizagem, como a gente pode priorizar algo que a gente não teve, né? Não tem. Então, achei muito interessante, né? E eu não conhecia a teoria da ação, até estava anotando aqui para eu ver um pouco mais, porque esse caminhar entre o se, né, o se a gente fizer, então, nessa questão a gente acha tão lógica, né, e que aí a gente não vê os meandros, né, a lógica acaba trazendo, né, a gente acaba se tornando tão lógico e se enganando por essa própria lógica, não se vê os meandros dentro dessa relação. E é esse passo a passo que, de certa forma, vai dar a possibilidade do então se concretizar. Não é? Porque senão você fica naquela ilusão, olha, mas eu tenho. Porque isso acontece com a gente. Né? Você fala assim, meu Deus, mas olha, eu tenho recurso, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e o resultado não chega. Não é o que a gente fala? Olha, a escola está preparada, tem material, né? Não falta livros, não faltam recursos, e as nossas crianças continuam com algumas dificuldades. A gente precisa pensar o que é que tem entre o seu então que está. Tem um nó aqui, né? Tem alguma coisa que está impedindo que essas coisas aconteçam. E a gente precisa investigar, não tem outro jeito de avançar. Porque senão você vai passando por cima, sabe aquelas relações que você vai pondo sujeira embaixo do tapete, quando vê, você já está lá na frente do juiz e fala assim, não quero mais continuar com ele, acabou a amizade, enfim, não é? Então, você precisa desenrolar o que tem aí nesse meio. E esse desenrolar, ele passa pelos nossos processos formativos. Né? Primeiro, você vai avaliar quais são as condições que nós temos hoje. Aí você pode falar, ó, as condições são dadas. Né? A escola tem material, a escola tem, não falta recurso, não falta professor. Vamos investigar onde é que está o ponto. Né? E aí você precisa levantar indicadores na escola para saber os indicadores que eu tenho aqui. A avaliação interna da escola é um indicador. Né? O absenteísmo dos alunos e dos professores é um outro indicador. Né? Então, você vai levantando ponto para falar, achei, vamos jogar a luz aqui, que eu estou achando que é nesse ponto aqui que o negócio está aqui enroscado e não vai para frente. Professora, a Maria colocou assim no chat, né? Não podemos afirmar o que irá se concretizar, mas não podemos deixar de tentar. Importante partir do princípio que pode ser concretizado. Muito bom. Quem é essa colega? Maria. Maria, é justamente isso, Maria. A gente sai de um ponto querendo chegar ao outro, mas por isso que a gente precisa pensar assim, olha, como a questão da urgência da emergência, ela permeia a nossa vida, mas nem por isso eu deixo de planejar aquilo que eu preciso, nem por isso. Mesmo sabendo que às vezes as coisas vão sair por um outro lado, eu sempre estou planejando. E quando a gente fala de escola, então nem se fala.
não é? Porque se eu não tiver esse planejamento muito bem estruturado, às vezes eu não sei onde foi que eu deixei, ou que alguma coisa aconteceu, que aquela parte escapou e reverberou num resultado que não foi bom ou que poderia ter sido melhor. Enfim, vamos passar para frente um pouquinho? Vamos, professora. Só que ela escreveu que é a Maria de Fátima, né? Como está sem a fotinho, Fátima, que eu conheço assim, quando aparecer já vou falar dessa maneira, que é a Fátima. Ah, é a Fátima, acho que eu sei quem é a Fátima, como sempre que participa. E Isso. aí, olha, que eu coloquei aqui, para a gente brincar um pouquinho aqui, nessa questão do seio, então, na teoria da ação, olhando para a nossa vida. Quais são as teorias da ação que nós temos na nossa vida? E que às vezes a gente se frustra, porque você fala, se tal, então tal, e aí não aconteceu. Quais são? Vamos brincar um pouquinho aqui e eu vou colocar para vocês lá o que vocês escreveram. É só apontar a câmera aqui, ou se não usar lá no buscador, digitar o mente.com e o código. Os dois vão sair no mesmo lugar. E eu já vou olhando aqui o que vocês colocaram. Aí eu faço um print e mando para a Rita, e a Rita olha para nós. Vamos ver se sai alguma coisa aqui. Eu estou olhando. Podem pensar em qualquer coisa na vida de vocês. Se comprei uma bicicleta, então farei longos passeios na minha cidade, por exemplo. E se eu não aprendi a andar de bicicleta, tem um processo aí no meio que é, primeiro eu preciso aprender a andar de bicicleta. Professora, você copiou, leu a minha mente, porque eu não sei andar de bicicleta. Eu estava escrevendo exatamente isso. Não Se eu comprar uma acredito. bicicleta, então vou fazer uma trilha. Rita, estou passada. Eu estava escrevendo isso, professora. Nossa, estamos ligadas aí, hein? Estamos. Agora vou ter que Eu pensar coloquei a outra bicicleta coisa. porque eu gosto muito de andar de bicicleta. E aqui, como a gente mora numa cidade plana, então eu ando de bicicleta na praia, eu ando de bicicleta no calçadão, mas agora, ultimamente, não tem dado tempo. Eu não sei andar de bicicleta, por isso que eu ia fazer esse trocadilho. Então, essa é uma meta sua. Você pode colocar essa teoria da ação. Se comprar uma bicicleta, então farei longos passeios. Mas você tem todo um processo aí. Exato. Primeira coisa, né? Aprender a andar de bicicleta. Aprender a andar de bicicleta. Eu vou até. Vamos ver se colocaram alguma coisa aqui. Ainda não. Vamos lá, pessoal. Se anime um pouquinho. Vamos ver se aparece. Vamos ver se o povo se anima aí. Ó, apareceu um. Aqui. Se comprar um livro de receita, então vou fazer pratos deliciosos. Olha aí, ó. Se eu estudar, então não serei reprovada. Aí estudar o quê, né? Para não ser reprovada no quê? Ok. Se eu ganhasse na loteria, viajaria para a França e conheceria todos os castelos do Vale do Louvre, é isso? Eu não sei se é essa palavra que ela escreveu, mas olha só. Se eu ganhasse, né? Aí tem que, para isso se concretizar, minimamente a gente tem que jogar toda semana. Depois aqui, se comprar uma touca de natação, então farei a travessia. Olha isso. Farei uma travessia marítima. É justamente isso, né? Entre a touca e a travessia tem um longo percurso aí. Vamos ver se tem mais aqui. Olha, se eu trabalhar, então fico rico. Se eu for, então vou. Ai, gente, aqui, ó. Se eu trabalhar muito, então terei uma boa aposentadoria. Ah, meu Deus do céu, não se iluda. Não se iluda.
Deixa eu ver o que tem mais aqui. Se eu programar melhor meu tempo, então conseguirei ler mais livros. Nem sempre. Muito bom. Aqui tem alguns que foram do encontro de ontem, eu não quis apagar, porque eu queria depois fazer o cômputo geral de vocês. A quantidade de carboidratos no café da manhã, então chegarei no corpo perfeito. Se tiver uma boa alimentação, então terei boa saúde, não necessariamente. Se eu me alimentar direito, então estarei mais saudável. Olha só, bacana, gente. Vocês entenderam que entre esse ser e esse então, a gente tem aí um percurso a ser seguido, né? Eu tenho um roteiro, ou eu posso chamar de roteiro, de sinopse, de percurso, mas entre esse ser e o então tem todo um trabalho para que isso aconteça, né? E geralmente a gente se frustra, porque você não pensa no percurso, você pensa no ser, no então, e não pensa no percurso, que são essas minúcias, que às vezes por conta de um detalhe as coisas não aconteceram. Pode passar o próximo, Rita. Estão perguntando de que cidade você é. Eu sou de Itanhaém, litoral sul. Conhecem? Alguém conhece? Fica perto de Mongaguá, Peruíbe. Eu estou a 1 hora de Santos, que a gente fala assim, Itanhaém não está no mapa. Ele está no mapa assim porque tem 100 mil habitantes. Ele já foi bem pequenininho, agora ele está maior. É a segunda cidade mais velha do Brasil, Itanhaém. Eu estou aqui, na praia. Eu estou a 10 minutos de uma praia, se eu for para a direita, 10 minutos para outra praia, se eu for para a esquerda. Estou num lugar privilegiado. Agora, pergunta se eu consigo ir. Porque raramente eu estou aqui. A Camila colocou que conhece, sim, que bacana. Também conheço, professora Itanhaém. É muito bonita a minha cidade, viu? Eu sou suspeita, né? Ela pode ter um monte de questões aí que não são muito legais, mas a beleza natural vale muito a pena. Se alguém tiver interesse, assim, Praia do Sonho, Praia do Cibratel, Praia do Seito, Praia do Suarão, o que não falta é praia. E ainda tem lugar com cachoeira, olha só. Para além disso. Bom, vamos caminhando aqui. Essa parte que eu trouxe aqui é só para a gente poder fazer uma visita no nosso plano, no nosso modo de trabalhar e pensar, porque às vezes a gente fica aqui, agora está na moda falar em priorização, não é? Falar em priorizar, precisa priorizar o currículo, tudo bem. Mas se eu priorizo o currículo, então asseguro os direitos de aprendizagem e desenvolvimento? Não. Não, porque entre o seio, então, tem todo um trabalho formativo e um trabalho de condições dadas para o nosso trabalho, né? Tem toda uma rede de apoio para o professor e para os alunos. O professor não pode se sentir só, nunca. Legalmente, ele nunca está só, nunca. E se o professor está se sentindo só, tem alguma questão que a gente precisa melhorar, não é? De amparar esse processo formativo para que, de fato, porque a resolução que nós temos de 2020, que trata da formação contínua, eu vou até pôr um pedaço dela aqui depois, ela vai dizendo das competências gerais que nós precisamos ter para poder ensinar. E vai também ter as competências específicas. Então, não dá para pensar que eu sozinho dou conta daquilo. Uma parte é minha, principalmente na parte que fala de engajamento profissional. Essa parte é minha. Mas tem toda uma parte que é de suporte nosso, para que, de fato, a gente possa fazer o melhor trabalho em sala de aula. Então, vamos para frente. E aí, vocês podem ir me chamando aqui, caso sintam vontade de falar, por favor. Pode abrir o microfone também, né? Então, aí, vamos olhar um pouquinho para a questão da recomposição da aprendizagem, porque a recomposição, ela é maior, ela não é só priorização, né? Nós estamos falando de recomposição e não necessariamente de recuperação, não que nós também não estejamos trabalhando com recuperação, porque agora nós já voltamos de forma presencial, estamos trabalhando com algumas coisas que dá para eu trabalhar com a recuperação. Mas pensando nessa coisa maior de recomposição, vamos ver o que é essa recomposição. Aí eu vou pedir para a Rita ir passando para mim, por favor, Rita, para a gente poder ir caminhando.
né? Então, nessa recomposição, nós vamos trabalhar, saber distinguir o que é recuperação, do que é recomposição, do que é priorização. Nós vamos olhando um pouco para isso. Então, quando eu estou falando de recuperação, por exemplo, isso está assegurado lá no artigo 12, no artigo 13 da LDB, dizendo que nós precisamos promover todo esse momento de recuperação. Mas isso acontece quando eu estou falando dessa retomada de conteúdos e habilidades que já foram trabalhados, mas que por motivos diversos os alunos não atingiram o nível de aprendizagem esperado. Né? Proposta de novas estratégias que possibilitam consolidar o que não foi aprendido. Então, por exemplo, esse ano, dá para fazer a recuperação? Claro que dá para fazer a recomposição também, mas a recuperação é daquilo que trabalhei com os meus alunos, com essas estratégias, eles não chegaram onde eu gostaria que chegassem. Eu preciso recuperá-los, trazendo estratégias diferenciadas. Talvez uma das coisas que a gente tem aqui com relação à recuperação é que a gente tenta chegar num lugar diferente fazendo a mesma coisa que nós fizemos antes. E a recuperação exige estratégias diferenciadas. Né? Fui por um caminho e não consegui chegar, preciso ir por outro caminho. Se eu for pelo mesmo caminho, eu sei que eu vou parar no mesmo lugar. Passando o próximo, Rita. E aí, quando a gente vai falando de recomposição da aprendizagem, olha só, é o conjunto de ações necessárias para enfrentar o impacto e a defasagem causados pela pandemia. Então, eu estou olhando aqui para o fato da pandemia, porque foi o que a gente viveu. Só que a questão da recomposição da aprendizagem, por exemplo, em outros países do continente africano, por exemplo, trabalham aí projetos internacionais de recomposição, porque tem toda uma questão que é para além dessa que nós estamos vivendo aqui. Por exemplo, países que vivem em guerra, países que têm aí situações de sobrevivência muito difíceis, tem todo um projeto internacional de levar recomposição. No nosso caso aqui agora, a gente está tratando de recomposição olhando a questão da pandemia. Então, nossos alunos conseguiram trabalhar tudo que era para ser trabalhado no ano que ele estava ali, 2021, nós priorizamos, ficaram coisas para trás. Agora eu vou olhar lá, por isso que é importante, se eu estou no 6º ano com os meus alunos, eu vou precisar visitar, né, os anos anteriores para saber, olha, para eu poder seguir para frente com o meu aluno aqui, eu vou precisar dar uma olhadinha no que é que ele não teve assegurado das habilidades dos anos anteriores, para eu poder recompor. Então, eu vou puxando. Né? Então, qual é o objetivo? O objetivo da recomposição é acelerar o processo de aprendizagem, considerando os diferentes níveis de aprendizagem dos estudantes. É ver o que a gente consegue fazer nesse tempo que nós temos sem deixar tantas sequelas nesses alunos. Porque sequelas eles terão, todos nós tivemos. Não é? Então, o que eu vou fazendo para ir recompondo essa aprendizagem, olhando para o currículo deste ano e olhando para o currículo dos anos anteriores? O que eu posso ir lá buscar e trazer para compor a aprendizagem do ano de 2022? Então, isso vai nos ajudando a entender que recuperação é daquilo que eu trabalhei e por algum motivo o aluno não aprendeu, e recomposição, eu estou falando de uma situação que é essa, por exemplo, da pandemia. Algumas coisas não foram trabalhadas, os nossos alunos ficaram com defasagem, né? E a pergunta que nós temos aqui é, o que nós precisamos aqui? Por exemplo, nós acreditamos no potencial dos nossos alunos? A gente precisa fazer essa pergunta para nós. E essa pergunta cabe para nós brasileiros, professores brasileiros. Porque tem um dado que diz que nós, professores brasileiros, nós não acreditamos tanto no potencial dos nossos alunos. E isso não é um problema. Olha, eu sou um professor ruim, que eu não acredito. Não, gente. Isso é uma característica nossa. E a gente pode mudar. Não é? Então, será que nós acreditamos na potencialidade dos nossos alunos? E aí, lembrando, quem são esses alunos que nós trabalhamos? Só para vocês lembrarem, o censo de 2021, do ano passado, diz que a quantidade de matrículas da educação básica que estão na educação pública é de 82,6%. Vocês entenderam que nós estamos com a massa na mão?
E aí, por isso que eu perguntei para vocês, a quem interessa uma escola pública de qualidade? Quem que tem interesse? Que a gente mude um país por meio da educação. Que a gente faça a diferença. Por isso que é importante acreditar que criança pobre, criança vulnerável, ela tem condições de aprender. Qual é a diferença que essa criança tem das crianças mais abastadas? A diferença que ela tem é de repertório. A criança abastada, ela tem acesso à cultura, a esporte, à arte, que essa criança que está numa situação vulnerável não tem. É aquela criança que nunca foi ao cinema, que nunca viajou, que nunca participou de uma exposição, que não visitou um museu, que não conhece outros esportes além daquilo que ela brinca no seu cotidiano. Então, como é que a gente faz para, de fato, empoderar essa criança que está numa situação desprivilegiada? É como se eu tivesse 2 carros iguais e eu tenho uma criança necessitada e uma criança abastada. O carro é o mesmo, só que a estrada que está sendo percorrida pela criança abastada, eu considero que é a Bandeirantes ou a Castelo Branco, um tapete. E a estrada que a criança vulnerável e pobre vai percorrer com o mesmo carro são aquelas estradas lá do estado do Acre, que é buraco e lama, buraco e lama. Eu estou falando por experiência própria. Então, você dá o mesmo carro, mas as condições de chegada são muito diferentes. Então, eu preciso assegurar as condições. Então, essas crianças que, na maioria das vezes, são as que nós trabalhamos, dependendo do município, é claro que tem município que tem menos vulnerabilidade, mas nós trabalhamos com uma classe que tem menos privilégio, a gente sabe disso. Agora, quando a gente olha para o cômputo geral do censo, só 17,4% são as matrículas de educação privada. Vocês estão entendendo que nós podemos fazer muito por esses que estão na educação pública? A gente pode virar. Só que aí tem tantas coisas no meio do caminho que, às vezes, essa criança que mais precisa não tem o processo de equidade ao seu favor. Quer dar mais para quem tem menos. Né? Então, estou numa escola, numa zona que é muito mais precária, essa criança provavelmente não tem acesso a livros, então é aquela escola que no final de semana tem a maletinha de livros que vai para casa com ela, né? Que vai aquele bilhetinho para o pai minimamente ler 2, 3 páginas com o filho. A gente vai arrumando mecanismos aí para poder ir dando conta dessa situação. Rita, diga alguma coisa, tem alguma coisa no chat? Tem no chat, professora. A Fátima colocou assim: quem menos acredita na potencialidade dos alunos são os próprios alunos. Também. Tem as duas coisas, né? Tem eu por achar que a minha condição não me dá suporte para avançar, e também tem eu, professor. Não que nós sejamos maus, não, muito pelo contrário. Né? Mas a gente, às vezes, caminha por um lado. Por exemplo, eu fui professora de ciências por muito tempo. E o que eu fazia às vezes? Às vezes você estava preparando uma mega aula, aí quando você olhava para o plano e olhava para a classe, você falava assim, eles não vão dar conta. Aí tiravam uma ou outra atividade dali, porque eu achava que não dava conta. Né? Porque a gente faz muita associação dessa criança sem privilégios, como se ela não fosse aí capaz de executar determinadas tarefas. E eles fazem coisas incríveis. Mas tem todo um trabalho que a gente precisa ver, que não é nosso, não, gente. Que é assim, eu vou lembrar aqui, eu já falei com vocês do outro encontro, eu acredito que tenha falado isso, que o Darcy Ribeiro, lá em 1982, eu gosto de lembrar do Darcy Ribeiro, porque esse ano é o ano centenário de Darcy Ribeiro. Em 1982, numa das conferências dele, ele falou que não tinha nada de errado no nosso país com relação à educação. O que tinha era um plano muito bem arquitetado para nada dar certo, não é? Porque, assim, vocês imaginam se a educação for feita como deveria,
acreditando em potencialidades, dando mais para quem tem menos, tendo escola em tempo integral, porque a gente sabe hoje que as nossas crianças precisam de mais tempo na escola do que hoje é oferecido, por isso que tem todo um trabalho de ampliação de tempo da escola, mas não pode ser qualquer tempo para a escola não virar escola compensatória, tem uma série de coisas aí no meio do caminho, mas que a gente precisa ir juntando forças e fazendo esse caminho, né? Trilhando um caminho diferente. Pode passar para frente, e se tiver alguém que queira falar, abra o microfone. Então, tá aqui, olha, vamos falar um pouquinho dessa recomposição da aprendizagem. Tem uma pessoa aqui, um rapaz, que bom, estou vendo mais alguém aqui, Rita. Quando a gente fala de recomposição da aprendizagem, o que ela inclui? Então, tem algumas coisas que passam pela recomposição. Tem aqui acolhimento, priorização curricular, como eu já falei, avaliação diagnóstica e contínua, adaptação das práticas pedagógicas. Então, tem mais coisas do que nós podemos imaginar. Além disso, nós temos também, no próximo slide, a necessidade de estratégias diferenciadas, formação de professores, acesso a materiais didáticos adequados, adaptação do tempo de instrução, né, para aqueles alunos que têm tempo para conhecer e retomar a aprendizagem dos anos anteriores. Então, estou dizendo que nós podemos ampliar a carga horária, né? Responsabilidade e responsividade compartilhada com todos. É bom a gente lembrar aqui que, quando eu estou falando de acolhimento, por exemplo, não é acolhimento como nós fizemos, olha, as crianças vão voltar para a escola, vamos acolher. O acolhimento ele está todos os dias na escola. Ele não é um momento lá do início do retorno às aulas presenciais. Mas o acolhimento é um modo como eu encaro esses alunos todos os dias. Como é que eu estou ali disponível para essas crianças diariamente? A teoria da ação. Não basta eu colocar a priorização curricular sem poder ter entendido o currículo. É a mesma coisa que aconteceu o ano passado. O que a gente ouvia falar todo dia nas formações? Vamos olhar para o mapa de foco. Temos que olhar para o mapa de foco lá do Instituto Reúna. É muito bacana o mapa de foco do Instituto Reúna. Mas se eu, professor, não compreendi o currículo, não compreendi a lógica do currículo, quando eu abro o mapa de foco, eu vejo uma sopa de letrinhas. Eu não consigo entender o que aquilo mexe com a minha sala de aula, porque tem um passo anterior que é ter compreendido o currículo. Nós passamos por avaliação diagnóstica um monte. Avaliação contínua também. O que eu faço com esses resultados? Isso sim. Eu tenho avaliação, eu tenho a diagnóstica, que é aquela primeira, eu tenho a contínua, mas o que eu faço com esse diagnóstico? O que eu faço com esse resultado? Isso tudo mexe com o meu plano de trabalho? Ele mexe com o modo como eu penso cada uma das atividades que eu proponho? Depois, continua. Pode pôr o próximo, Rita, só para eu ir referenciando aqui. Quando eu olho para essas estratégias diferenciadas, né, é para dizer assim, eu já fiz de um modo, não deu certo, eu preciso usar. Eu vou usar aqui um conceito do Paulo Freire, quando a gente fala de estratégia diferenciada, que é do inédito viável. A gente precisa pensar o que eu já fiz e que não deu muito certo, e se não deu muito certo, o que eu posso pensar para além? Então, o que é o inédito viável? Alguma coisa que eu ainda não fiz, que é inédita, mas que é viável, que é possível de se fazer. E às vezes você fala assim, mas isso aqui não vai dar certo, isso é tão... Não, gente, a gente precisa tentar. É inédito. Vamos tirar as crianças da sala de aula um pouco? Vamos desemparedar as crianças? Vamos usar outros espaços de aprendizagem? Vamos reconhecer o nosso território? É possível sair da escola? Claro que é possível. Mas eu preciso, tem todo um trâmite, quando eu tenho que tirar a criança para fazer uma visita no centro da cidade, não é? Tem autorização de pais, tem quem vai acompanhar. A gente não vai sair, hoje eu vou fazer uma aula ali na pracinha, não é assim. Eu preciso de todo um trabalho, mas eu preciso pensar no inédito viável, aquilo que eu não fiz ainda,
que é inédito. Eu não vou poder pagar passagem de avião para todas as crianças que conhecerem a capital da Bahia. Eu sei que eu não posso fazer isso. É inédito, mas não é viável, né? Mas eu posso, de repente, promover uma excursão para um lugar mais perto, tirar essas crianças para ter contato com outras coisas. Isso é possível. É claro que exige planejamento. Acesso a materiais didáticos adequados. O que a gente tem de materiais? O que é que eles têm que podem nos ajudar hoje e o que é que tem de material didático que está obsoleto? Essa adaptação do tempo de instrução, essa responsabilidade e responsividade. Aí, quando a gente traz responsabilidade e responsividade, é importante que a gente vá olhando o que é isso, hein? Responsabilidade está onde? A responsabilidade a gente já tem por meio da legislação que nós temos. E a responsividade é quando eu penso assim, quais são as respostas que eu posso dar a partir do que está sendo colocado para mim. Então, responsividade, eu fiz uma avaliação diagnóstica e veio para mim que o resultado dos meus alunos não estão bons. A minha responsabilidade é que, a partir desses dados, eu tenha respostas assertivas para essa situação. Então, como é que eu vou pensando nessa recomposição da aprendizagem para além da priorização curricular? Vocês viram que é um conjunto de coisas que trata essa recomposição? Não é apenas eu pensar, eu vou pegar as habilidades X, Y, Z lá do ano passado e trazer para cá. Não é só isso. Por quê? Porque nós estamos lidando com seres humanos, e os seres humanos são complexos, muito complexos. Nós também, gente. O nosso processo formativo, aí entra uma questão, que se o nosso processo formativo é para que eu mude a sala de aula, o processo formativo que vocês passam na escola precisa também ser diferenciado. Eu preciso ir para além daquilo que eu já falei. Eu quero aulas onde os alunos sejam ativos. Eu preciso promover formações presenciais ali, onde os professores falem, contem das suas experiências, troquem planejamento, façam análise conjunta. Do contrário, a gente não caminha como deveria caminhar. Vamos mais para frente um pouquinho? E aí, Rita, esse livrinho aqui, Rodadas Pedagógicas, ele traz aí a questão da teoria da ação. Vale a pena a leitura, principalmente para quem está em Secretaria de Educação, é um material bastante interessante, né? E eu peguei desse material aí, essa questão de pensar o núcleo pedagógico. Às 11h30 a gente vai para a sala de aula, então não tem como, então vai passar meio-dia. Nessa foi meia hora, eu vou querer hora esse, é lógico. Aqui conectou. Aí foi. Não foi possível encontrar um alto-falante. Não, tá certo, fecha. E agora? Fecha o xizinho. Rita? Gente, fecha o microfone. Alguém está com o microfone aberto, eu não estou conseguindo desativar. Olha o que a gente faz. 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso é natural, gente. Hoje a gente aprendeu a assoviar, chupar cana, fritar o peixe, olhar o gato e espantar a mosca. Antes da pandemia, assoviava e chupava cana. E ainda dá tchauzinho, professora. Ainda dá tchau, justamente. Então, pensando aqui, olha, em tudo isso que nós estamos falando, a gente precisa entender que o núcleo pedagógico é o cerne da nossa questão. E o núcleo pedagógico é composto por aluno, professor e currículo. E quando eu tenho uma mudança numa dessas peças, todas as outras precisam mudar. Passa o próximo para nós aqui, por favor, Rita. Aqui tem um esqueminha, só para vocês terem ideia. Então, nesse núcleo pedagógico que está interligado, o que nós tivemos de mudança na atualidade no núcleo pedagógico? Desses 3 aqui, o que houve de mudança? Onde teve mudança? No currículo. Se eu tive mudança no currículo, nesse núcleo, nós vamos pensar que vamos ter mudanças também no aluno e no professor. Porque quando muda um desses componentes, mudam os outros também. Quando a gente olha para o currículo, ele tem uma pegada de falar, olha, nós estamos formando sujeitos para agir no mundo e promover transformações. Essa é a pegada do currículo. Se
Se eu tenho um currículo que diz que eu vou promover essas mudanças, não dá para eu continuar com um aluno e com um professor com a prática anterior. Os nossos alunos precisam ser comunicados das mudanças que nós tivemos no currículo. Porque às vezes nós estamos levando mudança para a sala de aula e o aluno fica assim, meu Deus, mas por que é desse jeito agora? A gente precisa dizer. Nós precisamos anunciar para os alunos, para os familiares e para os nossos funcionários nas escolas que nós estamos trabalhando com um currículo diferente. Porque senão, às vezes, uma pessoa que está na escola, que não está na sala de aula, derruba o nosso trabalho. Não porque ele é mau, mas por desconhecimento. Então, pensar que quando eu mudo um desses elementos, vocês devem estar ouvindo um barulho, hoje é dia de feira aqui, gente, tem propaganda política, é infernal. Mas quando a gente usa aqui, muda o currículo, temos que mudar a ação do aluno e a ação do professor. E se isso não acontece, nós temos um choque. Tudo bem por aí, meninos e meninas? Desculpa, gente, eu estava só tentando melhorar o barulho aqui. Melhorar não, estava ruim, eu quero tirar o barulho. Tudo bem aqui? Pode passar o próximo, Rita. Conseguiu, Rita? Eu não sei se está travado ou não. Rita, você está travada, está sem som. Rita, eu acho que caiu a internet, não é isso? Isso, professora, tinha caído agora que eu retornei. Para mudar o slide? Foi aí que caiu, Rita? Porque a minha estava funcionando. Foi, professora, foi aqui que caiu. Ah, então tá certo. Então vamos para frente. E aí, como sou eu que estou passando os slides, eu não conseguia ouvi-la e não Não, conseguia mas me não tem organizar problema, aqui. não. Tá tudo bem, tá tudo certo. Tá tranquilo. Então vamos para frente. Você consegue mudar o slide? Consigo, professora, só um minutinho que eu Tá. parei de compartilhar para eu conseguir recompartilhar aqui. Retornou, professora? Eu estou aqui, mas a tela não está compartilhada.
Eu acho que a minha internet está muito lenta, então não está querendo Ela está oscilando, né? Eu vou tentar compartilhar. pôr a... É, Você quer que eu tente compartilhar a minha? sim, professora, eu vou parar Eu vou aqui. tentar aqui. Tá, vou tentar pôr a minha aqui. Vamos ver se vai. A internet tem dessas coisas, né? Sim, agora deu uma instabilidade, eu estou bem oscilando, então agora Você eu até sabe que retornei a tela, engraçado, mas não conseguia. a sua está oscilando bastante aí, né? Tá, Porque está dando umas tá travadas bastante. grandes aqui. As outras pessoas que estão aqui são com oscilação também? Se puder colocar no chat para a Olha, Rita dar uma olhada. Porque está travando bastante, Rita. está, professora. Agora que eu consegui abrir o chat. No chat ninguém escreveu nada, por enquanto. Dê uma Mas eu olhadinha acho aí. que é a minha, professora. Você estava bem. Eu vou colocar os meus slides aqui, então, e a gente vai caminhando. Aqui eu não vejo ninguém, você dá uma olhada no chat, se você conseguir, tá bom? Dou. Tá bom, vamos lá. Tecnologia, é assim. Algumas pessoas disseram que na escola também está oscilando bastante. Quem entrou pelo celular conseguiu. Acho que teve um problema agora na rede da educação, professora, porque Tá. quem está na escola, pelo computador da escola, disse que também oscilou. Algumas pessoas até mudaram para o celular. Eu estou falando isso que também mudei para o meu celular para conseguir ver o chat, porque no computador, na rede, eu não estou conseguindo. Está todo mundo falando que está ruim. Ai, que Está oscilando peninha. bastante. Aí a gente Pena mesmo, precisa estava avaliar. tão... Você está me ouvindo? Estou, professora, eu só estou ouvindo, né? O que eu vou, né, para quem estiver, eu vou fechar minha câmera, professora, porque otimiza a rede. Então, eu vou falar para quem também, infelizmente, tiver de câmera aberta, se está ruim na escola, para fechar as câmeras, porque daí dá uma otimizada, a gente consegue te ouvir melhor. Você está vendo a minha tela compartilhada ou não? Não, não estou vendo sua tela compartilhada, só estou vendo você, professora. E agora? Agora sim. Agora Tá. sim, eu fui ver pelo celular e está compartilhando. Então, tá bom. E você vai me dando um toque, que se você achar que está muito ruim, a gente vê o que é que faz aqui para poder continuar ou não. Se você avaliar que de repente não dá, tudo bem. Bom, então eu vou continuando aqui, você vai me dando sinais aqui, por favor. Pode ser pelo WhatsApp, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Então, para que o novo currículo seja implementado, a gente precisa compreender o que se deve mudar no núcleo pedagógico. E lembrando que o núcleo pedagógico é aluno, professor e currículo. O núcleo pedagógico é a base para o processo de melhoria do ensino. Então, quais são as mudanças que nós temos agora, né? Então, quando eu olho para cá, como eu estava dizendo para vocês, nós tivemos uma mudança no currículo. Isso implica que eu tenho mudanças no professor, na ação do professor e na ação do aluno. Então, caso um dos elementos do núcleo pedagógico sofra alteração, teremos que mudar os outros dois para que haja impacto na aprendizagem do aluno. O que isso tem a ver com o momento atual? Então, o que nós estamos falando aqui? Se nós tivermos uma mudança no currículo, nós precisamos pensar que nós temos que ter aqui uma mudança na ação do professor e do aluno, e para além da mudança no currículo, né, nós temos aí uma priorização curricular por conta do momento que nós estamos vivendo. Então, impossível só mudar o currículo e não mexer na ação do professor e dos alunos. Depois, como pensar o planejamento, né? Então, se eu tenho tudo isso de mudança, como é que eu vou pensar o meu plano de aula? A partir do componente curricular que eu trabalho. Eu posso pensar olhando para as modalidades organizativas, pensando para um determinado conhecimento que eu estou trabalhando, né? Eu posso pensar na sequência didática. Eu posso pensar em atividades que são permanentes. E aí, lembrando do nosso encontro passado, quais são as atividades permanentes que nós precisamos ter no nosso plano diário de aula?
a leitura e a escrita, independente do componente curricular no qual eu atuo. Eu vou trabalhar leitura e escrita na língua portuguesa, na matemática, na história, na ciência, na geografia, enfim. Essa precisa ser uma atividade permanente. Eu posso olhar para um bloco de habilidades e pensar, para esse conteúdo, para esse conhecimento, eu posso trabalhar na forma de projetos, porque ele tem começo, meio e fim, um produto a ser apresentado. Eu também, em algumas situações, eu vou usar das atividades independentes, que são aquelas que acontecem. Por exemplo, a cidade passou por uma situação e que isso tem chegado até a escola de alguma forma nos comentários dos alunos. Eu trago isso como uma atividade independente para olhar para essa situação. Então, as modalidades organizativas, elas me ajudam a pensar qual é a melhor maneira de planejar para assegurar a aprendizagem dos meus alunos. E aí eu vou pensando nessas diferentes modalidades, né? Aqui eu vou apresentar para vocês de forma mais sucinta, mas só para vocês lembrarem que no encontro passado a gente fez a leitura das 10 habilidades da Base Nacional Comum Curricular que estão asseguradas como direito dos nossos alunos quando eles saem do ensino médio. Então, a educação básica assegura que os nossos alunos terão aí as 10 competências gerais. E aí a gente tem uma resolução hoje, que é a resolução 1, lá de outubro de 2020, que fala sobre as diretrizes curriculares para a formação continuada, que é essa. E vai falar para nós da Base Nacional Comum da Formação Continuada, que diz das nossas competências gerais. Então, está aqui, ó, a Base Nacional Comum para a Formação Continuada de Professores de Educação Básica, ela traz essas competências gerais para os docentes. Então, o que nós precisamos ter para, de fato, conseguir cumprir com esse novo currículo que nós temos à luz da BNCC? E aí vai dizendo de 10 competências gerais, nossa, dos docentes. Então, a primeira está dizendo assim, ó, compreender e utilizar os conhecimentos historicamente construídos para poder ensinar a realidade com engajamento na aprendizagem do estudante, na sua própria aprendizagem, colaborando para a construção de uma sociedade livre, justa, democrática e inclusiva. Muito parecida com o que nós temos lá na Base Nacional relacionada ao aluno. Mas aqui vem falando que eu preciso compreender e utilizar os conhecimentos historicamente construídos para poder ensinar a realidade. Para quem? Para esses alunos que são sob a minha responsabilidade. A 2, pesquisar, investigar, refletir, realizar análise crítica, para, aliás, usar a criatividade e buscar soluções tecnológicas para selecionar, organizar e planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas. Olha só, que está dizendo que eu, professor, porque todos esses verbos aqui diz da ação do professor, que eu preciso pesquisar, que eu preciso investigar, refletir, realizar, enfim, usar tudo isso para que eu possa selecionar, organizar e planejar práticas pedagógicas desafiadoras, coerentes e significativas. Para quê? Para trabalhar com os meus alunos. Depois, a 3, valorizar e incentivar as diversas manifestações artísticas e culturais, tanto locais quanto mundiais, e a participação em práticas diversificadas da produção artístico-cultural para que o estudante possa ampliar o seu repertório cultural. A 4, eu, professor, preciso utilizar diferentes linguagens. Quais são elas? Verbal, corporal, visual, sonoro e digital, para se expressar e fazer com que o estudante amplie o seu modelo de expressão ao partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, produzindo sentidos que levam a entendimento mútuo. Então, está dizendo para nós que eu não basta que eu vá para a sala de aula apenas usando o quadro negro, o giz e o livro. Eu tenho aqui, para além disso, outras diferentes linguagens, para que, de fato, eu possa ter um trabalho, né, onde eu seja esse modelo de expressão. Depois, a 5, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas docentes, como recurso pedagógico e como ferramenta de formação
para comunicar e acessar e disseminar informações, produzir conhecimento, resolver problemas e potencializar as aprendizagens. As outras 6, observe que elas são muito parecidas com aquelas que estão na base, mas diz do trabalho que eu tenho com os alunos. Então, na 6ª, valorizar a formação permanente para o exercício profissional. Então, está dizendo que eu não vou parar de estudar. Eu vou ter que acompanhar toda essa evolução para poder dar conta desse meu exercício profissional. A 7ª, desenvolver argumentos com base em fatos, dados e informações científicas para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável em ambiente local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo e dos outros e do planeta. A 8ª, essas 3 últimas, de novo, ela fala das questões das competências socioemocionais. Então, eu, professor, preciso me conhecer, preciso me apreciar, cuidar da minha saúde física e emocional, compreendendo-me na diversidade humana, reconhecendo as minhas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com essas. E desenvolver o autoconhecimento e autocuidado nos estudantes. Olha o trabalho que a gente precisa. Eu preciso me conhecer, me apreciar e cuidar de mim, para que eu possa desenvolver esse autoconhecimento e autocuidado nos estudantes. Quando a gente olha para tudo isso, gente, não é coisa pouca, não. Olha a 9ª, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos. Como está lá? Né? Mas na continuidade, o que a gente percebe aqui? Olha, que eu vou fazer tudo isso sem preconceito de qualquer natureza. Para quê? Para promover um ambiente colaborativo nos locais de aprendizagem. Quais são os locais de aprendizagem? Pode ser a escola e seu entorno. A 10ª, agir e incentivar pessoal e coletivamente com autonomia e responsabilidade, flexibilidade e resiliência, a abertura a diferentes opiniões e concepções pedagógicas, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários, para que o ambiente de aprendizagem possa refletir esses valores. Então, temos 10 competências gerais que são nossas. Está dizendo que eu, professor, preciso ter em mim essas 10 competências gerais. Depois a gente tem as competências específicas. E aí é importante olhar, porque ela vai falar de 3 dimensões. Ela vai falar do conhecimento profissional, da prática profissional e do engajamento profissional. Quando eu estou tratando do conhecimento, está dizendo que a aquisição de conhecimento específico de sua área do ambiente institucional e sociocultural e de autoconhecimento. Então, tudo aquilo que eu preciso ter, eu preciso de conhecer, para além do meu componente curricular, eu também preciso conhecer sobre o ambiente institucional, sociocultural e também esse autoconhecimento. E quando eu estou falando de prática profissional, eu estou olhando para a questão da prática profissional pedagógica e institucional. Então, o que diz a prática profissional pedagógica? A prática profissional referente aos aspectos didáticos e pedagógicos. Eles estão linkados ao PPP, Projeto Político Pedagógico. E a prática profissional institucional, que é a prática profissional referente à cultura organizacional da instituição de ensino e do contexto sociocultural em que está inserido. Que lugar é esse? Que escola é essa? Que contexto é esse no qual eu atuo? E o engajamento profissional, que vai falar do cumprimento, né, do comprometimento com a profissão docente, assumindo o pleno exercício de suas atribuições e responsabilidades. Deixa eu olhar para vocês aqui, porque eu não sei nem se vocês estão aí, porque estava ruim. Rita, tudo bem? Estamos sim, professora. Ai, sim, que susto! Estamos. Agora estou conseguindo ver sua apresentação também. Estamos aqui. Tá certo. Só então, todos de câmera fechada para poder melhorar. Para amenizar. Rita e demais que estão aqui, como é que a gente pensa essas 10 competências gerais, né, e tem ainda as específicas nessas dimensões, para o nosso trabalho, né? Como é que nós vamos dando conta disso? E aí é pensar assim, eu volto lá na teoria da ação, do ser e do então. Se tenho já assegurado numa resolução de 2020 as competências gerais
atribuídas ao trabalho do professor, então já tenho a qualidade na sala de aula, e aí entra todo o percurso para que cada uma dessas competências sejam trabalhadas e desenvolvidas, né? Então, tem uma parte que é minha, que é do meu engajamento profissional, mas tem uma parte que é de todo o sistema, que vai me possibilitando que eu vá ampliando esse meu leque de conhecimento. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Tem alguém interessado em alguma pergunta? Isso faz sentido? É um monte de coisas, né, gente? Aqui é um tempo pequeno que a gente passa aqui com vocês, mas, enfim, é o que é possível fazer nesse tempo, né? Alguém tem alguma pergunta? Esse material vocês receberão. A resolução também, eu acho importante que vocês tenham, para que vocês possam ir se apropriando dessa parte legal da nossa profissão. Enfim. Alguém quer comentar alguma coisa? Professora, não, no chat não tem, né? As pessoas estão se falando, né? A pena que foi porque a internet ficou instável, né? Mas está todo mundo tentando, foi para o 4G para continuar escutando a senhora, porque a formação estava muito empolgante, assim, para a gente poder pensar, refletir, né, os elementos que você trouxe para a gente, né? Eu acho que agora é esse tempo também, né, de maturar todos esses conhecimentos para a gente pensar as nossas práticas, as nossas unidades também, né? Tem esse momento. Bacana, Rita. Então, Rita, eu vou fazer uma solicitação que você encaminhe Sim. esses slides para os professores, e eu vou mandar para você também essa resolução inteira, porque eu fiz só um recorte dela. Mas eu acho que vale a pena a gente fazer uma leitura, quem sabe nos HTPCs levar para uma discussão um pouquinho mais aprofundada. Enfim, eu acho que você pode fazer isso e disponibilizar para eles. Eu me coloco à disposição de vocês. Eu gostaria muito de ainda poder encontrá-los pessoalmente. Quem sabe fazer um encontrão aí para a gente poder se conhecer, olhar nos olhos, né? Porque essa parte do online ainda, acho que a gente ficou muito tempo no online e agora a gente quer mesmo poder estar junto, né? Mas, enfim, Sim, eu quero agradecer, viu, Rita, você ter aqui acompanhado, ter ajudado esse momento, sabe? E a gente precisa ter realmente alguém que nos dê suporte nesse momento aqui de transição e a questão da internet, enfim, tudo isso vem aí junto nesse pacote de formação online. Meu muito obrigada, viu, Sim. Rita? Imagina, professora Maria Regina, foi ótimo o nosso encontro, né? Eu vou disponibilizar, a senhora pode me mandar também a resolução, porque daí eu envio para os professores, né, a resolução também de maneira geral. Tá? Só antes de encerrar, professora, deixa eu falar para todo mundo que eu vou colocar no chat, eu não sei se vão ter acesso, mas vou colocar a lista de presença. Depois, por favor, gente, quem não conseguir acessar a lista de presença, é só mandar um e-mailzinho para a inscrição que a gente vai vendo como resolver, porque eu sei que está difícil mesmo, né? Porque estava com esse problema de sinal, né? E aí está todo mundo, professor, quem está aqui conseguindo falar no chat está agradecendo também. Espero que possamos ter um grande encontro ainda aqui presencial para a gente conversar. Vai ter maturado um pouco todas as ideias que a gente vem, né, ao longo desses encontros conversando, e aí a gente pode fazer um grande diálogo com você também. Nossa, eu iria amar.
essa possibilidade, viu, Rita? Seria maravilhoso que a gente pudesse mesmo fazer um encontrão aí. Quem sabe, né? Tudo é possível ao que crê, e eu sou uma pessoa que creio muito, tenho muita fé, então já mandei para você, Rita, a resolução da formação continuada. Eu acho que vale a pena a gente começar a discutir um pouquinho mais isso, entender o que é que tem por trás de tudo isso, né? Enfim, meu muito obrigada pela parceria, por estar com vocês aqui. Muito agradecida, Rita, por estar junto aqui também, dando esse suporte técnico, e que a gente se encontre aí em breve. Temos mais alguns encontros ao longo desse ano. Na quinta-feira, eu tenho um encontro falando um pouco mais sobre a alfabetização à noite, né? Então, se vocês quiserem também participar, sintam-se à vontade. Eu acho que a secretaria vai... também, professora, com você no suporte nesse dia. Ai, que maravilha, Rita. Muito obrigada, viu? Uma boa tarde e até breve. Obrigada, professora. No chat estão agradecendo e fazendo uma proposta que o último encontro seja presencial para estarmos todos juntos. Eu aceito na hora. Pode deixar, professora, encaminharemos aqui para a nossa secretária. Gente, muito obrigada. Está no chat a lista. Obrigada, professora, e até quinta-feira será transmitido pelo YouTube. Então, quem quiser participar, está super convidada, é só entrar no canal da Secretaria Municipal. Boa tarde, gente. Obrigada, Beijo, obrigada, até professora. mais. Tchau. Beijo, tchau, tchau.